com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Nós estamos aqui, então vamos aproveitar esta oportunidade que estamos tendo para ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Então vamos já procurando nos interiorizarmos para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que os nossos irmãos que farão uso da palavra recebam a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Washington. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos encaminhe cada vez mais para um bom entendimento e a boa compreensão. Vamos hoje refletir sobre algo muito interessante desse nosso aspecto de existência. O nosso endereço atual é aqui, o planeta Terra, ao qual nós estamos habitando já há alguns anos, vivendo nesse planeta, trabalhando a nossa compreensão, a nossa inteligência, trabalhando a matéria, modificando a geografia desse planeta, ou seja, implementando várias atividades da nossa capacidade nesse planeta. Mas é interessante observarmos que o entendimento nosso em relação ao planeta, ele cada vez mais foi se aprofundando e aumentando a compreensão ao longo dos séculos da nossa existência. Mas que em 2000 anos se deu alguns fatos interessantes pela nossa compreensão ao olharmos para o céu. Que desde o momento que nós passamos a existir, a estar nesse plano material, sempre, ou seja, à noite, ao dia, nós olhamos para o céu. E olhamos essa abóbada celeste, as estrelas, o sol, a nos iluminar diariamente, e nós perguntamos, mas que lindo, que céu estrelado, que sol maravilhoso, que profundidade. E na medida que nós vamos evoluindo e alcançando a compreensão, começamos a querer entender e compreender cada vez mais esse céu. Esse céu que até anteriormente era tido como 3 céus, 7 céus, e assim por diante na nossa criação e na nossa compreensão enquanto seres da humanidade, entendíamos esse céu, essa abóbada celeste. Mas levou 3000 anos que nós percebemos essa diferenciação com 3 filósofos, 3 cientistas, 3 pesquisadores bastante interessantes, que foi Copérnico, Galileu e Kepler. Durou 200 anos para que o entendimento nosso em relação ao céu se expandisse, evoluísse e crescesse. Com Galileu fazendo suas pesquisas e remontando alguns estudos feitos por Copérnico, vendo as órbitas circulares dos planetas, observou que a Terra não era o centro desse mundo, não era o centro do qual o Sol nos rodeava. E Galileu, pesquisando e observando isso, dentro de uma organização militar, ele pegou um instrumento muito interessante, que era o telescópio, que era feito para questões militares naquela época, e mirou esse telescópio para o céu. Quando ele mirou esse telescópio para o céu, deslumbrou-se, descortinou vários entendimentos e compreensão, porque ele pôde enxergar mais longe, mais além, estudar os movimentos, estudar e ver e descobrir outros planetas, outros astros que orbitavam a nossa galáxia. E estudando e pesquisando isso, mais à frente Kepler estuda e pesquisa e descobre que além de existir outros astros, bilhões, turbilhões de astros ao torno do nosso planeta Terra, que é pequeno, diante desse estudo pequeno em relação a outros planetas que existem na nossa galáxia aqui, nossa Via Láctea, de Júpiter, Saturno, Plutão, Netuno, tantos astros, viu que era pequeno. A nosso planetinha era um grão, era pequenininho em relação a esses tantos outros planetas, e que não era o centro. E Kepler avançou e vendo que o universo estava em expansão, ou seja, estava em crescimento, em expansão, não era algo estático, algo que até então nós entendíamos e conhecíamos como tudo estático, como se existisse uma abóbada celeste, estática, como se não existisse nada além desse nosso planeta ao qual nós habitamos, e que tudo girava em torno de nós, seres terrestres, do planeta Terra.
Com esse desenvolvimento, essas pesquisas, se deslumbrou muitas coisas. E a Terra foi deslocada. Ela saiu do centro, do eixo das coisas, foi deslocada para o lado. E as regiões também foram deslocadas. E o nosso entendimento se ampliou. A nossa compreensão se ampliou até em detrimento da questão do Criador, da criação. Deixamos de ser seres exclusivos, deixamos de observar, começamos a observar que poderia existir vidas, existência em outros planetas, não tão somente no planeta Terra, porque ele deixou de ser exclusivo, de ser único diante desse conhecimento, diante do archote da ciência, da lógica, do entendimento, do raciocínio, da compreensão. E com isso, ampliou-se o entendimento da humanidade. E nesse momento, há uma ruptura, houve uma ruptura muito grande em detrimento dessas questões, desse ambiente. Eu pediria um pouquinho para aumentar o som, que eu não está tendo. Já está? Márcio, está chegando? Tá. Então tá. Então, diante dessas descobertas, ampliou-se muito a nossa concepção de Deus, de criação, de possibilidades, e de que o universo é muito maior do que imaginávamos, e que o nosso planeta é apenas um a configurar nessa grande harmonia, nesses grandes astros que existe em todas as constelações desse universo, que está em desenvolvimento. E nessa compreensão, pelas nossas deduções, pela nossa forma de analisar, nós observamos que existe uma harmonia. Existe uma harmonia, tanto na graminha, que nasce ali no meio-fio, se desenvolve e cresce, também nos insetos que estão a povoar o nosso planeta, tendo sua função útil, o seu trabalho e o seu processo de desenvolvimento, assim como os astros que estão aí espalhados no universo, uma relação harmônica, uma relação em que vimos que tudo tem uma relação com tudo, seja em qual estado ou situação esteja nesse universo. E que observamos que existe uma sabedoria, existe uma prudência e uma previdência a reger tudo isso, como um grande maestro a organizar. Porque nós vimos a perfeição, nós vimos a harmonia, a engenharia existir, sem nós, seres humanos, termos criado. Nós criamos muitas coisas, mas nós criamos com C minúsculo. Mas a criação com C maiúsculo é de um Criador anterior a nós. Porque nós podemos desenvolver e descobrir e analisar uma folha, uma planta, um inseto, um animal, um mineral, ver quais são as suas partículas, a sua forma de agregar molecular, mas não podemos criar. No inseto que ali não tem mais aquela vida, não temos como ali, como um passe de mágica ou como um medicamento, faz com que ele volte a voar, volte a viver. Não temos, mas conseguimos entender, compreender as suas partes mínimas, saber tudo, mas nos falta ainda conhecimento para outros detalhes importantíssimos nesse processo da criação. Aí observamos a nossa limitação e o quanto precisamos trabalhar, avançar para entendermos cada vez mais. Mas observamos que existe um Criador, um anterior a tudo que existe, a dar forma, a dar vida, a dar movimento, a dar ação a tudo que existe na existência, no universo. E sondando a profundidade desse universo, observamos o quanto de criação tem nesse universo, o quanto de estrelas, planetas, quasares, asteroides, buracos negros, tantas coisas nós viemos descobrindo ao longo do tempo, pela nossa capacidade, pela nossa ciência, nesse grande universo. E observamos isso de forma a nos espantar, a outros admirar, e a outros querendo saber mais. Aonde que está o limite? Aonde acaba? Porque há 2000 anos atrás, há séculos atrás, para nós, tudo era circunscrito e tinha um limite, acabava. Chegava um ponto e pronto, dali não passava mais. Mas isso foi rompido. Isso cada vez mais amplo e longe. Mas à medida que nós desenvolvemos a nossa capacidade tecnológica de conhecer cada vez mais a profundeza desse espaço através dos equipamentos eletrônicos, os radiotelescópios,
que vão vasculhar esse universo todo e depois nos trazer essas informações, seja por visões, seja por sons, ruídos captados nesse universo, observamos e estudamos como é amplo, como é profundo, como é intrigante, mas também como é harmonioso esse universo. Mas nós estamos inseridos nele. E nós somos uma peça primordial nesse processo do universo. Porque como nesse universo existe Deus, a matéria e o Espírito. E nós, com a nossa capacidade de entender e de conceber o funcionamento, o entendimento disso tudo que funciona e existe para quê, qual a sua função, nós também, à medida que vamos crescendo e desenvolvendo, nós começamos a entender cada vez mais com segurança, com consistência, Deus, as suas potencialidades, os seus atributos, a sua capacidade magnânima de reger tudo o que existe. Em todos os reinos, mineral, vegetal, animal e o reino nominal. Tudo é regido pela harmonia. E à medida que nós vamos entendendo essa complexidade, nós observamos que nós temos cada vez mais de sermos simples em nossas exigências, mas mais atentos, mais despertos para a natureza, para os bens naturais e para a nossa capacidade, pela nossa grande capacidade para a nossa inteligência. Um atributo imprescindível do Espírito, assim como uma vontade, para avançarmos nesse universo e crescermos e ganharmos cada vez mais outros horizontes. Mas nós somos o quê? Nós somos espíritos. Nós somos espíritos aos quais nós temos a oportunidade de estarmos existindo em mundos materiais, em astros. Nós somos espíritos e somos independentes da matéria, independente do corpo físico ao qual nós estamos, de certa forma, utilizando como recurso material para interagir nesse mundo material. Nós somos espíritos que existíamos antes de existir esse corpo físico e poderíamos também ter existido antes de existir esse planeta Terra ao qual estamos agora, de forma temporária, de forma passageira, nos utilizando no processo de encarnação, para nele servirmos de passagem, para quê? Para a transformação, para o conhecimento, para o fortalecimento daquilo que é mais primordial na nossa existência, a compreensão exata das coisas. Mas como o nosso processo de aperfeiçoamento, ele é infinito, todo o conhecimento, todo o progresso que nós produzimos, que nós implementamos em cada existência, em cada orbe, ele está relativo ao orbe, relativo ao entendimento, ao conhecimento que nós temos de nós e das coisas com as quais estamos interagindo. E nesse ponto, nós observamos o quanto nós temos ainda a caminhar, o quanto nós temos ainda a apreciar, a entender, a descobrir, não só no nosso planeta, mas nesse universo amplo, que se desponta para todas as direções. Se aqui no planeta Terra nós temos várias direções para ir, norte, leste, oeste, no universo são todos os lados, em todas as direções. E em todas as direções encontraremos sempre Deus, encontraremos sempre a providência divina a reger tudo e a todas as coisas, dando a cada um o seu valor, a sua capacidade de interagir. Vemos aí a previdência divina a nos dotar de todas as capacidades intrínsecas para que possamos entender, compreender e avançar. Mas com um detalhe imprescindível: essa capacidade nossa que nós temos do livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio nós temos que impor o quê? A nossa vontade, a nossa determinação, a nossa capacidade de querer entender, de descobrir, a nossa curiosidade e aperfeiçoar todas aquelas situações, aquelas paixões que conosco estão contidas, que deva ser dosada, medida e cada vez mais diminuída em detrimento da harmonia, do equilíbrio, da prudência, da benevolência necessária. Assim como nós recebemos do nosso Criador, deveríamos também espelhar isso também conosco e com o próximo, que estamos sempre juntos. Mas o universo é tudo isso.
Mas vem a doutrina espírita e nos mostra um outro universo. Se tivemos Kepler, Galileu, Copérnico a mostrar através da ciência, através dos fatos, que o planeta Terra não era o eixo da nossa galáxia, não era o centro e o Sol rodava, mas mostrar que a Terra rodava em torno do Sol num processo, marcando o nosso tempo que nós estamos aqui vivendo no planeta Terra, que é um tempo relativo a este planeta, a este estágio que nós nos encontramos agora, a demonstrar, a ver o universo, a ver outros astros avançar, e o outro pesquisador a ver que está em expansão, os primeiros indícios de expansão do universo. A doutrina espírita vem mostrar um outro fato interessante, que além desse universo material, que nós temos contato, que nós observamos com a nossa capacidade de ver, de enxergar e de sentir, e de abstrair disso algo mais. Um mundo imaterial, um mundo espiritual, onde esses espíritos que estão a povoar todos os astros, todos os orbes em condições, ao desencarnar, ao estar fora do corpo material, têm a possibilidade de continuar a existir e de ir lá elaborar, trabalhar, e de avançar e evoluir. Então a doutrina espírita vem mostrar esse mundo espiritual que até então era desconhecido, era temido, era incompreendido ou era como um ponto final. Existiu, encarnou, faleceu, retorna ao mundo espiritual, ou antes dito como o céu, e lá fica, esperando algum momento. Se foi bom, receberá palmas, será bem-vindo. Se foi mal, ou se houve equívocos, e se sucumbiu no mal, irá para uma outra região não tão boa, não será tão bem amparado, aplaudido. A doutrina espírita vem e dilui isso. Tira os temores, amplia o nosso horizonte, faz nossa compreensão como ser, um ser espiritual, um homem vivendo, um homem que tem uma alma, que utiliza de um corpo material, mas que tem uma existência, uma pré-existência espiritual, e que está a habitar um corpo para um processo de evolução, um progresso contínuo, constante, e sempre regido pelas leis de Deus, pelas leis da previdência divina. Então, se descortina um outro mundo, ampliou. Se Edwin Hubble veio com seus trabalhos, ampliou tudo isso, viu essa expansão que está no universo, a doutrina espírita vem expandir o mundo espiritual. Não só expandiu, mais do que tudo, está fazendo e promove que nós tenhamos o devido conhecimento, entendimento desse mundo espiritual e como ele nos influencia e como nós nos influenciamos e influenciamos esse mundo. Porque ao estarmos encarnados num planeta, em um plano físico, não estamos desassociados, não estamos desligados desse mundo espiritual. Estamos ligados a esse mundo espiritual. Mas tendo como atividade principal as atividades, as ações enquanto estamos em estado de vigília, nos processos, elaborando. Isso descortinou tudo. E a doutrina acabou, matou a morte. Rompeu os céus. Não existe um céu, 2 céus, 3 céus. Ampliou, assim como descobriu aqui os pesquisadores que não existia um só sol ao qual o planeta Terra rodava, mas existem vários sóis por aí, pelas galáxias, por tanto turbilhão de galáxias. Assim para nós, para a alma, para o espírito, existe tantas e tantas pairagens, tantos e tantos lugares para ele que possa desenvolver, para ele que possa progredir e avançar, um progresso infinito, do qual depende dos seus passos, da sua vontade, da sua inteligência, da sua capacidade. É imprescindível essa nossa compreensão e esse entendimento, não só do mundo material, ao qual nós estamos aqui, ao nosso endereço físico, planeta Terra, Via Láctea, mas da nossa identidade como filhos de Deus e que povoamos toda essa imensidão desse universo. Em todo o canto desse universo nós podemos ir, nós poderemos estar, dependendo exclusivamente da nossa vontade, da nossa capacidade, do nosso trabalho, da nossa forma de agir em cada oportunidade, em cada paragem, em cada retomada no plano físico, em cada tomada de atitude prudente, em cada conhecimento que se adquire, para entender tanto os aspectos do mundo material que nós estamos aqui envolvidos agora, nessa encarnação,
como dos aspectos espirituais, não só conosco, mas com aqueles que nós convivemos, com aqueles que já partiram à nossa frente, aqueles que poderão partir posteriormente. Como é esse mundo espiritual, como ele se dá, como se dá as relações, como se dá o conhecimento que eu adquiri, as convivências, as realizações que eu adquiri. A doutrina espírita vem explicar, vem traduzir essa informação, vem organizar essa informação para fazer-nos entender e ampliar esse nosso conhecimento, essa nossa percepção de existência. Se antes a existência era uma vida física, única, singular, ela se amplia, ela se torna plural, ela amplia a nossa capacidade, faz-nos desdobrar desse nosso corpo, dessa nossa ferramenta, para outras instâncias imprescindíveis para o nosso crescimento, mas que depende sempre da nossa forma, como nós agimos com o nosso livre-arbítrio e como nós compreendemos. Porque é imprescindível o conhecimento. À medida que a gente conhece as coisas, compreende, sem o preconceito, para entender de fato aquilo e depois ver, isso me serve, isso me é útil, isso é agradável, desagradável. Não, isso é limitado. Nós temos que estudar, nós temos que analisar para entender e ver se nos serve. Nos servindo, vamos utilizar, vamos aplicar através da experiência, da prática, porque é só através da prática nós vamos adquirindo cada vez mais o aprimoramento. E à medida que vamos adquirindo o aprimoramento, nós vamos nos tornando virtuosos nessas ações, nessas atividades, nessas construções que nós estamos elaborando. Seja na elaboração de nós próprios, ou seja na elaboração de algo material. Em pegar um tronco de uma madeira e ali esculpir e dali fazer um objeto, fazer um quadro, fazer um banco, fazer um coxo para que possa botar terra e uma plantinha ali florescer, uma planta, como um xaxim. Várias coisas podemos fazer com a nossa inteligência, com a nossa vontade e principalmente também com a nossa capacidade de abstração. Abstração, sair do concreto e imaginar aquilo. Porque antes de elaborarmos essas coisas, seja ao fazer um banco, ou fazer um quadro, nós pensamos, nós idealizamos aquilo. Ao sairmos de casa, ao nos arrumarmos, nós idealizamos, compomos qual será a vestimenta que nós utilizaremos. Se ela vai ficar harmoniosa, se está completando, se está dando uma singularidade harmoniosa que nos satisfaça. Nós idealizamos e vamos pegando no armário e colocando. Assim também são as situações, as práticas, as da nossa vida interior, como espírito. Aquilo que nós podemos pegar, harmonizar, idealizar e ir concretizando, realizando isso e subindo etapas, avançando etapas em nosso caminho. Nesse processo maravilhoso, nesse universo externo que nós vemos aqui, material, também existe um universo aqui, interno nosso, um universo vasto, grandioso, ao qual a presença de Deus está sempre constante também, não só fora, aqui, mas dentro de nós também. Mas que aqui dentro nós temos a capacidade, nós temos que ter o poder, nós temos que ter a mão, a rédea, com discernimento, com prudência, com perdão, com determinação, com critérios, com bom senso, para ir regindo nessa transformação com a qual nós estamos sempre produzindo. E em todas as épocas, em todas as fases, seja nas fases da idade nossa aqui, encarnado, de infância, juventude, adulto, e ao chegar à idade da velhice, também no mundo espiritual o nosso avanço será constante, contínuo. E isto é imprescindível para o nosso entendimento e crescimento, sabermos, entendermos a nossa relação com o universo, com o planeta, e darmos a cada um a medida que ele tem que ter, o tamanho que ele tem que ter, para que possamos ter a noção exata, a medida certa de cada coisa, para não supervalorizar algo ou menosprezar algo. Porque essa disfunção é como nós que temos que usar, no caso eu que tenho que usar o óculos para poder equacionar a letra, né, para poder enxergar direito, eu tenho que usar esse equipamento aqui, ó, esse aparelho material. Mas nós, no íntimo, nós temos que usar outro, o senso moral, o senso lógico, a clareza,
para poder medirmos as coisas do tamanho que elas são, na utilidade que elas têm, o quanto de supérfluo ela é, o quanto distante ou perto ela é para nos satisfazer as nossas necessidades, e o quanto podemos caminhar, e o quanto podemos entender que longe é algo relativo, assim como perto, que tudo depende da nossa intenção, do nosso foco, da nossa forma de entender e interagir no mundo e ver que se estamos num planeta, Terra, ao qual nós, na elaboração da doutrina espírita, nós vemos que é um planeta de prova e expiação, ao qual nós aqui, em algumas situações, passamos por situações difíceis, mesmo tendo, nessa existência, trabalhado para que as coisas deem certo, tendo um comportamento de acordo, mas muitas coisas veem nos acontecer, não achemos isso que é uma falência nossa, que estamos fazendo errado. Nós temos que analisar, nós temos que pesquisar, ter o bom senso e cada vez mais fazer as coisas da forma correta, da forma mais perfeita, porque é um processo de aprimoramento, um processo de transformação, com o qual nós estamos trabalhando, executando e também ao mesmo tempo sendo medido. O quanto de esforço nós fizemos, o quanto de superação nós ampliamos, o quanto de competência nós adquirimos para sobrepor as adversidades da vida, da existência e principalmente a compreensão da nossa existência e das perdas que nós temos ao longo da nossa existência. Porque trabalhar as perdas é importantíssimo para nós olharmos, analisarmos o quanto nós estamos dando importância, como estamos dando importância, e se essas perdas são realmente perdas ou são transformações. E nesse processo exige de nós o quê? Estudo, pesquisa, prática de entendimento, de compreensão, para medir, para ver se realmente funciona, se dá certo. Assim como um medicamento, só poderá saber se o medicamento dará certo e se a medida dele está de acordo com a nossa necessidade, se nós utilizarmos, e à medida que utilizarmos os seus efeitos, nós irmos regulando, dosando, dialogando com o médico, falando as situações que estão ocorrendo, para poder dosar e regular. Mas é usando. Estando na caixa, fechado, lacrado, nós deduzindo, achando que vai ser assim, vai ser assado, estamos distantes de conhecer e descobrir, e distante de saber se vai dar certo, se vai dar errado, se vai ser um bom medicamento para realmente resolver o problema, ou se não vai ser. E nesse processo, cabe a todos nós entendermos, arregaçar nossas mangas do entendimento, da compreensão, e observar todas as coisas da nossa existência, todas elas, porque todas elas têm algo a nos ensinar, e todas elas estão interligadas com coisas que nós nem imaginamos, mas que estão interligadas e que faz parte de um processo de ensinamento, de crescimento para nós e para o entorno ao qual nós vivemos. Que possamos cada vez mais entender e compreender o nosso mundo físico, material, ao qual estamos pesquisando através da ciência, né, da tecnologia, aprofundando cada vez mais, indo cada vez mais distâncias, ano-luz à frente, para ter informações, mesmo que de forma indireta, né, porque recebemos dos equipamentos eletrônicos, não é o nosso olho físico que está lá na galáxia X, observando aquelas constelações, não, são equipamentos, aparelhos, eles mandam para nós informação e nós ali desenvolvemos. Mas quantas informações estão perto de nós, que são imprescindíveis, são profundas, com esse entendimento dessa espiritualidade, que está tão próximo, e nós bloqueamos, criamos parede, criamos distância aonde que não existe distância física, mas a distância da compreensão, do entendimento, do receio, do medo, do preconceito, que nos diminui, que nos enfraquece como espírito, como seres inteligentes da criação, e que tem que descobrir as coisas e analisar e ver, selecionar as coisas. Que possamos cada vez mais estudar, entender a vida e toda a conexão que existe na natureza, o nosso papel diante da vida que nos cerca aqui, mas também olharmos para o universo, para o céu, ver a beleza, ver a harmonia, ver as conexões que existem conosco e caminhar. Vamos caminhar cada vez mais com passos firmes e seguros e observando que apesar desse universo todo que está aqui à nossa volta, nós também temos um universo interno. E existe um universo, um mundo espiritual, ao qual nós sempre estamos retornando a cada encarnação para lá exercitarmos, analisarmos os proveitos que tivemos nas encarnações e cada vez mais avançar
nesse mundo espiritual com conhecimento e entendimento. Uma boa noite a todos e que possamos passar para a próxima parte. Boa noite, né, primeiramente. Eu estava tão ali, a gente vai viajando tanto, vendo aquelas imagens, a gente fica horas ali vendo, né? E é tão maravilhoso a gente compreender, né, que Deus criou tudo isso e nós fazemos parte disso também, né? Isso aí, todo esse universo, Ele criou para nós, né, para as moradas, para a gente habitar, para a gente cuidar, para a gente ter essas experiências, como disse o Washington, e é muito interessante, né? Porque hoje à tarde eu perguntei, Washington, você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre o universo. E aí eu escolhi para a gente refletir hoje os bons espíritas. E a gente vai ver aqui, ao longo do estudo, como tem tudo a ver. Tá sempre, né, a gente tem sempre essa integração com os assuntos e tudo está em tudo, porque a doutrina ela é assim, né? Ela é completa, ela integra ciência, filosofia, religião. Então é muito bom, a gente fica realmente enebriada mesmo de ver aquelas imagens, de imaginar toda essa grandeza, né? E como disse muito bem o Washington, essa é uma grandeza, né? É um universo material, é um universo infinito e muito vasto. E nós também, né? Como espíritos, temos um universo, né, interior que precisa ser observado, que precisa ser analisado, que precisa ser aprimorado, né? Então a gente vai ver aqui no Evangelho hoje, dentro do capítulo Sede Perfeitos, os bons espíritas, né? O que os espíritos vêm falar sobre ser, né, um bom espírita? E aí serve de avaliação para nós, né? Se nós estamos aí no caminho certo, porque a gente adota a doutrina, a gente compreende, mas será que a gente, né, faz aquele esforço verdadeiro para isso fazer parte dos nossos pensamentos, da nossa vida? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então tá lá, os bons espíritas. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E como disse muito bem o Washington, nós temos também a existência desse mundo espiritual, né? Desse mundo aí que é a nossa verdadeira, que é um verdadeiro mundo, a nossa verdadeira pátria, né, a pátria espiritual. Então, a doutrina nos esclarece sobre, né, esse lugar, para onde que nós vamos, qual é o destino, né, da nossa alma, ou do nosso espírito, após a morte. Então, o Espiritismo vem nos explicar, vem nos demonstrar, né, que da onde a gente veio, qual é a nossa função, qual é a nossa tarefa ao estar aqui ou em outro planeta, e para onde nós vamos depois. Então, isso realmente, para aqueles que duvidam ou que vacilam, que vivem nessa angústia, nessa dúvida sobre o que acontece após a morte, o Espiritismo vem nos esclarecer de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, né? Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Esse é o X da questão, porque a gente compreende muitas coisas, né? A gente tem a mediunidade, somos médiuns e vemos aí, participamos, vemos essas manifestações, acreditamos nisso, mas o Espiritismo, ele não é só isso. Ele vai muito além. A proposta da doutrina espírita é o autoconhecimento, é o nosso melhoramento, é o nosso processo de moral, da gente se melhorar, né? Mas a gente, né, gosta, entende, mas tem uma dificuldade ainda de aplicar todo esse conhecimento em nós, né, em nosso benefício. Então, eles perguntam, né, por que dessa dificuldade de se aplicar a si mesmo esses ensinamentos da doutrina espírita? A pergunta, né, a que atribuir isso? Por que isso? Né? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não. Pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza
é da sua essência mesma. E é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então não é porque a doutrina é uma coisa muito difícil. Não, ela tem um objetivo muito claro, muito específico, né? A gente estudando a doutrina espírita, não é nada que só, só pessoas muito inteligentes é que podem compreender. Não, não é a falta, a clareza, ela é da doutrina, ela é isso que estimula, que faz a gente querer estudar, porque a gente compreende as coisas, né? Não é por causa disso. E também não tem mistérios, porque até no nosso curso na terça-feira, à noite, a gente estava comentando muito sobre isso, porque há muitas questões, né, que a gente se pergunta, que a gente se questiona. Pô, mas como é que é Deus, né? Eu vou entender a natureza íntima de Deus? Como é que eu vou entender, né, esse universo? Como é que eu vou entender infinito? Tem muitas coisas que a gente não consegue compreender. Mas não é porque isso são mistérios, né, que é só uma parte pequena reservada a compreender, e ao restante, né, tem que aceitar o que a pessoa mais inteligente está entendendo. Não é nada disso, é porque nós, na nossa caminhada evolutiva, nós estamos ainda muito no comecinho da nossa caminhada. A gente saiu, né, há pouco tempo aí das primeiras encarnações, de estar encarnados em planetas primitivos. Então, a gente ainda não tem uma compreensão do que sejam essas coisas. Então, assim, à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai encarnando, vai passando por experiências, o nosso conhecimento, como disse o Washington, ele vai aumentando, ele vai se ampliando. E aí nós vamos podendo compreender determinadas coisas que ainda nós não temos essa capacidade de compreensão. Mas um dia teremos, não hoje. E a gente às vezes se perde, né? Muitas pessoas, mas eu queria saber, e às vezes a gente se perde em determinadas questões que são ainda para nós muito abstratas, que a gente não compreende bem, né? E a gente teima às vezes em querer saber, mas nós não temos ainda um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento moral para acessar essas informações. Um dia nós teremos, mas por enquanto o que eles nos falam é isso. Prestem atenção, né, qual é o objetivo do Espiritismo. Né, são recursos que os Espíritos nos trouxeram, com a permissão de Deus, para que a gente cresça, principalmente em moralidade, para que a gente avance. Então, se ater em determinadas questões, por enquanto, não vão nos levar a nenhuma conclusão, a nenhum raciocínio. Né? Mas agora não, mais tarde sim, quando a gente já tiver um pouco mais de desenvolvimento, a gente vai entender as coisas, né? Cada vez mais. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Então, assim, tem que ser um superdotado para compreender a doutrina espírita? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Né? Porque a gente vê realmente que tem pessoas que são muito simples, que são às vezes analfabetas e que têm uma capacidade de compreensão, de praticar, né, o bem, de praticar a mediunidade, e que às vezes não sabe nem ler e escrever. Mas são pessoas sábias, são espíritos já vividos, que têm essa sensibilidade. Né? E como ele disse aqui, né, essa maturidade do senso moral
cada um de nós vai adquirindo. Isso é muito individual, não é numa única existência, não. Em várias encarnações, em várias experiências, nós vamos nos melhorando, né? Nós somos espíritos aí eternos, com experiências, né? com uma história aí passada, e nós vamos tendo essas oportunidades. Nós sabemos, né, o quanto é difícil e trabalhoso para nós quando a gente identifica, né, uma dificuldade que a gente tem, a gente identifica uma paixão, realmente. Eu sou muito orgulhoso, eu sou muito vaidoso, eu sou muito egoísta, todas essas paixões aí que a gente conhece, né? E quando a gente começa, né, nesse processo de se conhecer, de reconhecer realmente que a gente tem essas paixões e que elas precisam ser trabalhadas, quando a gente coloca, né, o foco em nós, nas nossas deficiências, é aí que começa o trabalho. Porque a gente tem que identificar, a gente tem que saber realmente, né, eu tenho muita tendência a julgar, a controlar, e aí e agora? O que eu vou fazer com essa informação? Agora começa o trabalho. Agora a gente vai ver, vai analisar, vai se conhecendo, né? E esse senso moral, ele vai se aperfeiçoando, ele também vai amadurecendo. A gente sabe que nós demoramos, às vezes, muitas encarnações, precisamos de muitas experiências, de muitas estadas no planeta Terra ou em outras escolas, para a gente, às vezes, se libertar de uma dificuldade que a gente tenha, de uma má tendência que a gente observe em nós. A gente sabe quanto trabalho, e às vezes são necessárias muitas experiências para que a gente mude a nossa forma de pensar, mude a nossa forma de sentir, que a gente mude a rota aí da nossa conduta. Nós sabemos que é um trabalho que requer força de vontade, né, que requer trabalho. A gente sabe que isso exige de nós essa dedicação, mas é muito importante, porque essa é a nossa finalidade. Se nós saímos da simplicidade, da ignorância, como nós fomos criados, e vamos atingir aí uma perfeição, claro, uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus, mas até atingirmos essa perfeição, tem muito chão para a gente caminhar. Nós estamos muito ainda no começo, né, da nossa evolução. Então, a gente só está começando esse despertar das nossas consciências, e esse trabalho a gente faz aqui, a gente faz no plano espiritual, né? E esse trabalho, ele é um trabalho íntimo, é um trabalho individual, né? E às vezes a gente, porque às vezes a gente tem uma certa clareza, né? Ou acha que tem, né? De enxergar o problema da vida do outro, né? A gente sempre tem a solução para a vida do outro. Gente, olha, fulano podia fazer isso, ou a gente impõe, né? Não, fulano, você tem que fazer isso, porque senão você... Mas o que a gente vai observando, de acordo com a nossa experiência, com a nossa vivência, é que as coisas não funcionam assim. A gente pode ajudar uma pessoa com uma conversa, com uma prece, mas esse despertar de consciência, né, esse cair a ficha, é muito pessoal. Às vezes a gente até consegue, quando a gente está desassociado, né, de algumas situações, a gente até consegue ter essa clareza. Mas a pessoa que está envolvida, ou quando nós estamos envolvidos em alguma situação que é complicada, a gente não consegue ter esse desvencilhamento, a gente não consegue enxergar as coisas assim. Então, é um processo da gente ter que respeitar, da gente ter empatia com o outro, que também tem dificuldade, que também está nesse processo, né? Vamos lá, então. Em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato,
mas que nada ou bem pouco lhe modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhe sobrepujar as inclinações. É o que eu estou falando. Para muitas pessoas, né, que a gente até gostaria de ajudar, é muito difícil ainda. Essas pessoas ainda estão muito apegadas, muito presas aos laços materiais, muito presas aos instintos. Então, ela tem uma dificuldade maior em ver as coisas de uma outra maneira, em ver as coisas além da matéria, né? É difícil para alguns de nós. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Né? A gente sabe que isso acontece. Quantas pessoas vêm buscar a casa espírita querendo ver fenômenos ou participar da reunião mediúnica, né? Isso desperta, na maioria das pessoas, uma curiosidade, uma vontade de participar. E quando as pessoas, a gente passa, ou quando elas até começam a participar de uma reunião, e ela vai ver que numa reunião mediúnica, o que acontece? A gente estuda, né, o livro dos médiuns, faz uma leitura do Evangelho, tem sim, claro, a parte prática, né, que é a psicografia ou a psicofonia, mas que isso exige realmente estudo, dedicação. Aí a pessoa, mas é isso? Não, aí, né, porque aí tem que, é o compromisso, a gente tem que vir toda quarta, tem o compromisso de estar, de vir. Então, só estudo, não vou ver nada acontecer, não vai. Não vai, né? Porque não tem nada de miraculoso nem de mirabolante. A reunião mediúnica é uma reunião de esclarecimento, de ajuda aos espíritos que estão desencarnados, que se encontram em dificuldade de compreender a sua situação. Mas isso requer estudo, dedicação, conhecimento. E muitas pessoas acham, isso é muito chato, né? Ou, tem que estudar muito, não tem um negocinho mais animado. Isso é normal, esse pensamento. Não tem nada assim de extraordinário. Não tem nada de extraordinário. É uma reunião de estudo, de auxílio, como essa aqui que nós estamos fazendo. Essa aqui é uma grande reunião, né, de desobsessão, uma reunião que nós estamos aqui, num número de encarnados e muitos desencarnados, participando, ouvindo, aprendendo. Então é simples sim, só que as pessoas às vezes estão interessadas nos fenômenos, né, acham que vai acontecer alguma coisa de extraordinária. Não, é o normal, né? Então as pessoas acham chato, né, monótono. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Porque é o que eu estava falando, a gente quer muito saber das coisas, né? A gente quer estar inteirado. Só que a gente ainda não tem essa capacidade para absorver certas coisas. Né? E aí a pessoa, não, mas não tem uma coisinha diferente, eu não posso... Não, é passo a passo, a coisa é gradual. Né? Não é para isso, não é para ter espetáculo, não. A doutrina espírita tem um objetivo claro de nos auxiliar na nossa transformação moral, em nos tornarmos homens de bem. Esse é o objetivo da doutrina. Existem os fenômenos? Existem. Foi assim que aconteceu, né, lá na França e que despertou o interesse de muitas pessoas e de Kardec. Foi através desses fenômenos que começou a despertar a atenção
para Kardec, e aí ele se dedicou a estudar todos aqueles fenômenos e codificou a doutrina espírita, que está hoje aqui ao nosso alcance. Mas é para isso, a gente acha muito bom, muito interessante, mas isso toca a gente aonde? Aonde que eu estou me melhorando em sendo espírita? O que está fazendo diferença na minha vida? É essa a questão, é isso que a gente tem que estar sempre se perguntando, né? Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita, verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então, a gente vê que somos espíritas, mas, né, estamos lá ainda na classificação de espíritas imperfeitos, né? Estamos trabalhando para melhorar, né? Mas o espírita realmente verdadeiro já está a um nível, né, um pouco mais adiantado, né, moralmente. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. E olha essa frase agora. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, aqui que a gente tem que se reconhecer. Falei, será que eu estou aqui? Será que eu estou me esforçando realmente para ser um verdadeiro espírita? Essa é a questão, essa é a reflexão, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Todos nós temos inclinações mais, todos nós, todos nós. E o esforço? Ele é individual, ele vai depender de cada um de nós. Né? E a princípio a gente lê isso aqui, dá uma culpa, né? A gente fica, ah, meu Deus, estou tão longe. Mas a gente não tem que se sentir culpada, a gente tem que compreender que a nossa situação agora é essa, nessa classificação de espíritas imperfeitos. Mas se nós temos força de vontade, se a gente quer realmente crescer, se a gente quer realmente se transformar, tudo começa, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. Então, a gente está aqui, a gente está optando em estudar a doutrina, em se dedicar a isso, é fundamental, é muito importante. Talvez a gente não consiga, né, se desvencilhar de umazinha inclinação mal, né? Mas talvez a gente já esteja começando nessa encarnação o nosso processo e numa outra oportunidade nós vamos ter êxito, que talvez a gente não consiga nessa. Mas vamos continuar no esforço, na vontade, no empenho, porque é um trabalho, né, de todos os dias, de todos os momentos, né? Então é importante a gente se situar aqui. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue se tem firme a vontade. Né, que o Washington falou. À medida da caminhada da humanidade, a gente vai tendo um conhecimento. E passo a passo, nós vamos avançando esse conhecimento. Nós passamos de um limite. Né? A gente vai de pouquinho, mas é isso que a gente tem que fazer. E aí, para a gente terminar aqui, e aí a gente vê como é que as coisas não foi combinado antes. A gente não combina antes. Só como diz Valsali, a gente dorme, né? Então, na espiritualidade, a gente está trabalhando. Então, olha só. Para a gente terminar aqui, eu recebi uma mensagem assim, ó. Para pegar a onda aí do Black Friday, né? Black Friday de sentimentos. Aí diz o seguinte, ó. É hoje, imperdível. Leve um abraço pelo valor de um simples sorriso. A gentileza está com 80% de chance
de melhorar o convívio. Queima de estoque na paixão. Aproveite e leve junto a compaixão. A esperança está de cara nova e super acessível. Está na hora de trocar esse mau humor por uma gargalhada de alegria super em conta. Adquira sua motivação. Os estoques já estão acabando. Não perca. Levando qualquer um dos sentimentos, você ganha também uma enorme quantia de amor para desfrutar com seus familiares e amigos e quem mais precisar. Regras da promoção. Pagamento somente com verdades. O coração deve estar leve. Os sentimentos devem ser compartilhados. Prazo que seja eterno enquanto dure. Não aceitamos devoluções. Desejo um dia iluminado e muito abençoado, com muitas alegrias e amor no coração. Né? Então, vamos aí ser generosos, vamos, né, ter essa Black Friday aí dos sentimentos, né? Porque a gente está precisando muito, né, de amor, de gentileza, de compaixão. Então, vamos aproveitar aí essa oportunidade, né? E obrigado pela atenção de todos. Boa noite e até a próxima oportunidade, né?